Hoje nós temos um grande tema, nós vamos falar sobre comparação. E é interessante, mas não sei se você já reparou, mas a gente se compara o tempo todo, não é verdade? Por exemplo, a gente está agora, por exemplo, na época de férias e talvez você está organizando um passeio com a sua família. Digamos que você então decidiu que neste ano você vai passar férias em Piratuba, né? Sei lá, Piratuba. Piratuba é maravilhoso, né? Tem águas termais, é um dos únicos lugares do Brasil que a gente pode andar de roupão no meio da rua e está tudo bem, né? É muito bacana, é um dos lugares ali do Brasil que a gente mais se sente jovem, né? Lá Piratuba, está tudo certo, a gente está feliz da vida, até que você dá uma olhada e vê que seu colega de trabalho foi para o Nordeste. Naquele momento Piratuba fica sem graça, não é verdade? Cara, é impressionante o impacto que a gente tem quando a gente se compara com os outros. E não só nisso, aí de repente você vai trabalhar um monte, né? Vai tentar se esforçar um monte, para ano que vem você ir para o Nordeste, né? Porque o Nordeste é muito mais legal que Piratuba, porque lá é quente no inverno, e aí você lá tem praias maravilhosas, e você vai para Porto de Galinhas e tal. Chegou lá, descobriu que teu cunhado foi para a Europa. Já não dá alegria, parece que aquilo que a gente tem já começa a não ser mais tão interessante. Já repararam nisso? Por que que nós nos comparamos tanto? Biologicamente, socialmente, os pesquisadores têm dito que a comparação ela faz parte de nós e ela nos ajuda a nós medirmos onde nós estamos, nos ajuda a medirmos o nosso sucesso, o nosso valor. A gente mede o nosso sucesso não como um valor absoluto, a gente só olha para nós mesmos, não. A gente olha em comparação aos outros. E essa é uma ferramenta social que tem sido incutida no nosso cérebro durante muitos anos. Então, por exemplo, só dar um exemplo para vocês, época de escola, você tinha prova de matemática, né? Normalmente matemática é aquela matéria que todo mundo tem, né? Tem bastante medo, né? Então você fez a prova de matemática, ok? Imagina comigo que você recebeu a nota, e aí você ganhou 8 na prova de matemática. A maioria das pessoas fica feliz com uma nota 8 na prova de matemática, certo? Baita dia. Mas você fez uma pesquisa de campo, falou com seus colegas e descobriu que a sala inteira tirou 10. Só você tirou 8. Você fica feliz com o seu 8? Alguns sim, né? O 8 tá valendo, né? Mas assim, a maioria vai dizer que não, eu queria, não gostei mais, todo mundo tirou 10, sou eu que tirei 8. Daí não. Agora, imagina que na mesma prova, você tirou 6,5. 6,5. Ali, raspando, quase na média. Ali, olhando para a média, é um pouco abaixo. 6,5. Mas você fez a pesquisa de campo com seus colegas e descobriu que a sala inteira tirou 4 para baixo. Está feliz com o teu 6,5 ou não está? Estou feliz, pulando, vou chegar em casa, pai, tu não acredita, tirei 6,5, que beleza, mas todo o resto tirou 4. Eu aposto com você, que é capaz de você ficar mais feliz com esse 6,5, do que com o primeiro 8, apesar de ser uma nota menor. Porque a gente está o tempo inteiro se comparando, e a nossa referência de sucesso e de valor, não é absoluto, ela é comparativa, a gente sempre mede isso a partir dos outros. Inclusive a nossa noção de felicidade, de acordo com pesquisadores, ela também é medida em comparação. Para eu saber e dizer para os outros se eu sou uma pessoa feliz ou não, eu normalmente me comparo com os outros. E aí quando a gente vê fotos das pessoas viajando, felizes, sorrindo, a gente já começa a ficar mais inseguro da nossa felicidade. Interessante, né? Outra coisa, o que as pesquisas têm dito, e é verdade, é que quando nós nos comparamos com os outros e vemos que nós temos vantagem, o nosso cérebro libera dopamina. Para quem não sabe, dopamina é o hormônio do bem-estar. Então, fisicamente, nós nos sentimos muito bem quando nós nos comparamos com o outro e vemos que nós estamos melhor. Agora, o contrário também é verdade. Quando a gente se compara com os outros e vemos que estamos pior, o nosso corpo, isso de acordo com uma reportagem que foi publicada pela CNN, o nosso corpo libera hormônios de estresse. Porque estar pior no mundo tribal em que os seres humanos viviam,
significava possibilidade de exclusão, e possibilidade de exclusão da tribo significava morte. Então, diante de uma comparação negativa, nosso cérebro, ainda hoje, libera hormônios de estresse. Essa reportagem da CNN, olha só, isso para mim foi absoluta novidade. Eles falam que a comparação negativa dói, literalmente dói em nós. Uma das descobertas mais relevantes da neurociência, olha só, é que a dor social, como sentir-se inferior ou excluído, ativa áreas cerebrais semelhantes às da dor física. Ou seja, quando alguém se sente inferior ao comparar-se, o cérebro interpreta isso como uma agressão real. Então, literalmente, cientificamente, se comparar com o outro e sair perdendo, dói. E sabe qual é o problema disso? 10 anos atrás, não, 10 anos é um pouco tempo, vamos imaginar, 20 anos atrás, você se comparava com quantas pessoas? Umas 10 pessoas, sei lá, as pessoas com quem você tinha círculo próximo, né? Você ia se comparar com quem? Com o irmão, com o cunhado, você ia se comparar de repente com um e outro colega de faculdade que você ainda manteve contato, mas não era tanta gente. Agora, gente, com quantas pessoas nós nos comparamos hoje? Milhares. Outra coisa, com que frequência uma pessoa se comparava com outra antigamente? Esporadicamente. Você estava conversando com alguém e você ficou sabendo de algo, né? Agora, com que frequência nós nos comparamos com os outros hoje? Todo dia. Então, aquilo que a gente falou, né, dessa dopamina que é liberada quando a gente se compara e sai ganhando, e essa dor emocional, esse estresse que a gente sente quando a gente se compara e pensa ou percebe que está perdendo, isso acabou se tornando algo diário na nossa vida. E assim, de verdade, eu li muito sobre isso. Psicólogos do mundo todo estão preocupados com isso, porque a gente não tem ideia do quanto isso impacta a nossa saúde emocional. Inclusive, hoje já tem várias obras, inclusive aquele livro Geração Ansiosa, que não recomenda que adolescentes usem redes sociais antes dos 16 anos, porque essa dor emocional de ficar o tempo inteiro se comparando, ela é muito grande. Então, agora a questão que nos move nessa noite é, a comparação não vai embora. A gente não consegue pensar num mundo onde a gente nunca vai se comparar com ninguém, onde a gente não vai ficar sabendo do que os outros estão fazendo. A gente vai continuar sabendo o que os outros estão fazendo e como estão vivendo. Então, agora a grande questão é, como a gente pode lidar com esse cenário de comparação de uma forma saudável, de uma forma boa, de uma forma que não nos doa emocionalmente, de uma forma que a gente sinta liberdade, de uma forma que a gente consiga olhar o sucesso do outro e se alegrar. Como fazer isso? Como viver a comparação de uma forma que não doa em nós? Já se perguntou isso? E sabe o que eu acho interessante? É que nós vivemos com um Deus que conhece o nosso coração e sabe que nós nos comparamos e colocou respostas incríveis na Bíblia. E hoje nós vamos ver uma dessas respostas que me encantou muito, escrita por ninguém mais, ninguém menos do que um dos homens mais sábios da história, talvez considerado o homem mais sábio da história, Salomão, uma reflexão que ele escreve no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Você saber, Salomão, ele é tido como uma das pessoas mais sábias do mundo. Pessoas viajavam meses, a Bíblia vai falar isso, que pessoas viajavam meses para ouvir conselhos dele, mas hoje você tem a grande oportunidade de não precisar viajar meses para ouvir conselhos dele. Nós vamos ouvir hoje como lidar com a comparação a partir dessa grande personalidade, tá bom? Então, Eclesiastes capítulo 4, nós encontramos o seguinte: observei que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Só para você entender o que está aqui, o Salomão basicamente está dizendo, gente, observando a vida das pessoas, a maioria das pessoas não trabalha e se estressa porque ama o que faz. A maioria das pessoas não
corre, 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 porque ama as pessoas e está tentando fazer da melhor forma. Bem sincera, como se Salomão estivesse chamando a gente para o canto, dizendo assim, ó, bem sinceramente, sabe por que as pessoas correm tanto? Porque elas estão se comparando e competindo umas com as outras. O que nos move muitas vezes é a comparação e a competição. Mas daí ele fala um negócio muito interessante. Só que isso é correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento? Você consegue imaginar uma situação em que correr atrás do vento vai ser alguma coisa útil? Você consegue imaginar uma pessoa correndo atrás do vento e dizendo, finalmente consegui e peguei o vento? Não, né? Assim, o Salomão parece que conhecia a nossa ex-presidente que queria estocar vento, né? Você lembra, né? Parece que ele tem essa ideia, hein? É impossível pegar o vento. É impossível pegar o vento. De repente tinha políticos que deveriam ler esse texto, né? Mas enfim, é impossível estocar vento. Ele está dizendo basicamente que quando nós trabalhamos dessa forma, correndo que nem malucos, a gente está vivendo como se estivesse numa competição, se comparando com os outros, olhando quem está ao nosso redor, tentando ter mais, e ele está dizendo, gente, isso é correr atrás do vento, isso nunca vai ter fim, e é verdade, porque, já parou para pensar, você vai se comparar com uma pessoa, quero estar que nem ela, quero ter o mesmo carro que ela, quando você chega lá e consegue, você vai se comparar com outra, e quando você vai lá e consegue, você vai lá e se compara com outro. E quando você vai lá e consegue, você se compara com outro. E isso, Salomão está dizendo, é uma corrida que nunca tem fim. E ele continua aprofundando isso. No versículo 5, 6, ele diz assim, ó, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito trabalho. É correr atrás do vento. O que ele basicamente está dizendo assim, ó, gente, não estou defendendo para a gente cruzar os braços e não fazer nada. Isso é tolice. Isso é tolice. Mas, a segunda parte, quando ele diz, é melhor ter 2 punhados, aliás, é melhor ter 1 punhado com tranquilidade do que 2 sem, ele está dizendo, a gente não pode sacrificar a nossa paz no processo. Não adianta a gente correr para ter mais, e a gente perde a nossa tranquilidade no processo. No final, a gente vai estar muito mal. A gente vai ter conseguido possivelmente o que a gente queria, mas a gente perdeu algo ainda mais valioso no processo. E aí ele continua, versículo 7 e 8. Observei também outra situação sem sentido debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, mesmo assim os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Para quem trabalho tanto? Ele se perguntou, e por que razão me privo de coisas boas? Isso também é inútil, é uma dura tarefa. Basicamente o que ele está dizendo é, sabe qual é o problema? Tudo certo aí, Jones? Queres que eu troque? Som. Acho que deu tudo certo? Basicamente o que ele está dizendo é, quando a gente está no meio daquela correria, isso já aconteceu com você, isso provavelmente já aconteceu com você, você está no meio daquela correria frenética, trabalho e tal, sabe aquele negócio que vai começar amanhã e a maioria das pessoas não se pergunta, vale a pena isso? Será que faz sentido correr desse jeito? Será que não é melhor? Será que eu estou vivendo de verdade? A maioria das pessoas que vive hoje, você vai concordar comigo, está correndo e não está pelo menos se perguntando se esse ritmo de vida é adequado e bom. O que o Salomão está dizendo é isso. As pessoas, elas estão tão envolvidas na sua correria, parece que ele escreveu para a nossa época, né? Mas isso foi escrito milhares de anos atrás, séculos atrás. Ele está dizendo, as pessoas estão tão envolvidas na sua correria, que nem pelo menos, elas param e perguntam, para quê? Vale a pena? Então, basicamente o que Salomão está dizendo aqui, é algo que eu queria que vocês guardassem no coração, é que, quando nós nos comparamos com os outros, a vida deixa de ser um presente e vira uma competição sem linha de chegada. É isso que ele está dizendo. Quando nós nos comparamos, a vida deixa de ser um presente de Deus e ela começa a ser uma competição maluca
Só que sem linha de chegada. Nunca vai ter aquele momento que você vai dizer, agora deu, agora eu estou tranquilo, agora eu estou satisfeito. Para mim me impactou muito, eu já mostrei para vocês uma vez, o discurso do Jim Carrey, no Grammy. Ele ganhou 2 vezes o Globo de Ouro. E ele foi então anunciar o ganhador do Globo de Ouro daquele ano. E ele falou, eu sou 2 vezes ganhador do Globo de Ouro. 2 vezes, você já imaginou, um dos maiores prêmios do mundo. E ele falou para todo mundo, ele disse, vocês sabem o que uma pessoa que ganhou 2 vezes o Globo de Ouro sonha? Ganhar o Globo de Ouro 3 vezes. E essa busca nunca tem fim. É isso que o Salomão está dizendo. Quando a gente se compara com os outros, olha o que os outros têm, olha o que nós temos, e parece que a gente está perdendo, e daí a gente corre para ter mais, corre para chegar lá, para ter o que não tem ainda. A gente está deixando de viver a vida como um presente, e está vivendo como uma corrida maluca, que nunca vai ter linha de chegada. É isso que você quer? Bem sinceramente. Você quer viver a vida como uma corrida que nunca tem linha de chegada? Você quer viver a vida como correr atrás do vento? É isso que a gente quer. Eu me perguntei muito essa semana, é isso que eu quero. E depois a gente olha para os nossos filhos e a gente simplesmente diz, como a vida passou rápido. É isso que a gente quer. Bom, se você está se perguntando isso, a gente já está na frente da maioria das pessoas que nem ao menos se pergunta. Então, esse é o primeiro intuito de Salomão. E ele está dizendo com essa metáfora, que ele está dizendo, olha, a vida vira uma competição sem linha de chegada. É como se ele estivesse dizendo, como é que é uma corrida? Uma corrida é frenética, né? Uma corrida é quem chega primeiro. Como é que é uma corrida? É algo que cansa. Né? Cansa. É algo ansioso, é algo que tira a paz. A gente quer ir para frente, quer ir logo, quer avançar. É algo que muitas vezes não tem sentido. E tem muita gente, de acordo com Salomão, que está vivendo a vida assim. E a pergunta é, e seja muito honesto, eu estou vivendo a vida como um presente de Deus? Ou como uma corrida que nunca tem fim? Beleza. E aí ele tem mais um detalhe. Logo no versículo seguinte, versículo 9, Salomão vai dizer assim, é melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. É o versículo seguinte. Ele está dizendo, essa vida tem mais uma coisa. Porque esse aqui é um dos textos mais lindos da Bíblia, que fala sobre companheirismo. Inclusive é um texto que é usado em casamentos, né? Que depois vai falar do cordão de 3 homens e tal, né? Ele está falando, essa corrida frenética, além de ser cansativa, além de ser sem sentido, além de não saciar, além de tirar nossa paz e trazer ansiedade, ela também é solitária. Porque o outro deixa de ser um companheiro e passa a ser sempre um adversário, um concorrente. Então assim, resumindo a ideia do Salomão, deixa eu trazer para vocês aqui um exemplo que eu ouvi quando eu era adolescente. E talvez não seja o melhor exemplo do mundo, mas eu nunca mais esqueci. Então, de repente, vai ser um exemplo bom para vocês também. Imagina que uma pessoa dá para vocês uma latinha de coca. 0, né? Para você tomar sem culpa, tranquilo, né? Te dá uma latinha de coca, geladinha. Gente, hoje eu gosto. Na época que eu era adolescente, isso aqui me impactou muito, porque era tudo que eu queria, né? Uma latinha de coca, de graça. Nossa, né? Ganhava o dia, né? Então, imagina que uma pessoa te deu uma latinha de coca. Você ficou super feliz. Gostou. Poxa, que bacana, né? Lembrou de mim, não estava esperando. Você vai ficar muito feliz até você olhar para o lado e ver que uma pessoa ganhou uma 600. No momento que você olha para o lado e vê que o outro ganhou umas 600, tua latinha já ficou ruim, não ficou? Já ficou amarga, já ficou ruim. E aí, vamos supor que você vai, trabalha e vai atrás, e você vai lá e se compra uma 600. E você fica feliz da vida, porque agora tem uma 600. Até você olhar para o lado e descobrir que seu vizinho, amigo, colega, tem uma 2 litros. E aí você vai atrás da 2 litros, consegue a 2 litros.
Até que você olha para o lado, na verdade não tem mais agora, tá? Paramos por aí, eu tenho que pedir para a Coca-Cola inventar algumas coisas a mais, mas enfim. E sabe o que você não está fazendo nessa história? Não está provando, não está saboreando, não está aproveitando o que você tem. Essa é a ideia do Salomão em Eclesiastes. Quero muito que vocês leiam esse livro, porque o livro de Eclesiastes, em muito, Salomão defende a vida como um presente de Deus, da gente deixar de viver tão focado em conquistas e correrias e aproveitar aquilo que nós temos. É um livro que fala muito sobre contentamento. O que Salomão está dizendo é: para de se preocupar tanto com as 600, com a 2 litros, pega a que você tem e ganhou, abre e bebe. Para de ficar se preocupando tanto com as viagens que você não fez, com as promoções que você não ganhou. Para de ficar se preocupando tanto com as coisas que você ainda não tem, com o carro do outro, ou seja lá o que você fica olhando, quando você não tem nada para fazer, você fica olhando lá no Instagram. E olha o que Deus te deu e aproveita isso muito melhor. Deixa de viver a vida como uma competição maluca e vive ela como um presente. Olha só o que Eclesiastes 3 vai dizer: descobri que não há nada melhor para o homem, para o ser humano, do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Também que poder comer, olha só, que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ei, amanhã você vai trabalhar, você vai comer, você vai beber, você vai viver. Isso é presente de Deus. E quando a gente fica olhando para o lado, a gente deixa de olhar esse presente, deixa de aproveitar, deixa de experimentar a graça que Deus derrama sobre nossas vidas todos os dias. Então, basicamente, a ideia que Salomão defende em Eclesiastes, entre outras, mas uma das ideias que ele defende é: não faz sentido viver a vida como uma corrida sem linha de chegada, é correr atrás do vento. Quando você olha para o lado e começa a se comparar com os outros, você pode dizer para você mesmo: isso é correr atrás do vento. Não quero viver essa vida como uma corrida sem linha de chegada. Eu quero viver a vida como um presente. Deixa eu colocar para vocês algumas diferenças. Quando a vida é vivida como uma competição, você vive para provar o seu valor. Tem uma vozinha que sussurra dentro de você: mostra quem você é. Mas quando você vive a vida como um presente, o seu valor já foi provado por Deus e ele não está em jogo. Eu consegui algo, muito bem. Eu perdi algo, tudo bem. O meu valor não está em jogo. Se a vida é vivida como uma competição, o sucesso do outro me ameaça. Vocês conhecem aquela história? O cara descobriu um gênio da lâmpada mágica. E o gênio falou para ele: olha, você só tem um pedido. Não era 3, não, é um só. E tem mais uma regra: tudo que você pedir, o teu rival vai ganhar em dobro. Então, se tu pedir R$1 milhão, ele vai ganhar 2. Se tu pedir 10, ele vai ganhar 20, entendeu? Beleza. Uhum. O que você quer? O cara pensou e disse: gênio, já sei. O que foi? Me fura um olho. Porque o sucesso do outro me ameaça. Agora, se a vida é um presente, o sucesso do outro pode ser celebrado. Cara, que legal, vai viajar. Que legal, teve uma oportunidade. Que legal, subiu na vida. Quem sabe um dia eu chego lá também, mas se não, tudo bem. Se a vida é vivida como uma competição, você vive em função do que falta. Mas se a vida é vivida como um presente, você vive em função do que recebe. Olha a diferença. Quando a vida é vivida como uma competição, o descanso gera culpa. Eu deveria estar correndo. Estou perdendo tempo. Mas quando a vida é vivida como um presente, o descanso também é vivido como um presente de Deus. E um ato de fé. Esse Deus está cuidando de tudo, mesmo quando eu descanso, eu posso descansar nele. Se a vida é vivida como uma competição, o trabalho é uma corrida para superar os outros. Mas se a vida é vivida como um presente, o trabalho é uma oportunidade de servir a Deus e o próximo com aquilo que eu faço. Muda tudo. Eu não estou trabalhando para ganhar do outro. Eu sei que o mercado de trabalho é difícil, tem metas,
Mas a Bíblia sugere que a gente mude o nosso foco e veja no trabalho uma oportunidade de servir a Deus, servindo o próximo. Se a vida é vivida como uma competição, a felicidade está onde? Na próxima conquista. Não, na próxima conquista vai. Mas se a vida é vivida como um presente, a alegria está em desfrutar o que Deus dá hoje. Hoje. A vida é vivida como uma competição, a comparação gera ansiedade. Mas como um presente, a gratidão que a gente nutre todos os dias gera contentamento. Quando a vida é vivida como uma competição, olho para os outros para me comparar. Mas como um presente, eu até olho para os outros para inspirar. Muda. Para finalizar, quando a vida é vivida como uma competição, você mede a sua vida pela régua dos outros. Mas quando a vida é vivida como um presente, você mede a sua vida por aquilo que você é em Cristo. Você quer viver como uma competição ou como um presente? Essa é a grande questão de hoje. E o que é muito importante é que o Salomão, ele levanta o problema de uma forma perfeita. Mas é interessante que ele não dá muito bem a solução. A solução vem séculos depois, em Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo, ele vem de um contexto judaico, onde a fé e a espiritualidade era também vivida como uma competição. Vocês lembram? Os fariseus competiam para ver quem era o mais santo. Mas o apóstolo Paulo encontra Jesus no caminho para Damasco. E ele entende que agora a salvação não é mais uma competição. E ele ensina isso em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Ele está dizendo, opa, Jesus mudou as coisas. A salvação agora vem como um presente. E por que ela é um presente? Porque Jesus correu a corrida no nosso lugar. Ele era o ser humano que nós deveríamos ser. Por causa da nossa natureza pecadora, a gente não consegue ser tão bom quanto a gente gostaria, a gente não consegue acertar como a gente precisaria, a gente não consegue chegar lá. Mas aí vem Jesus e é o ser humano que nós deveríamos ser. Ele chega lá. Se a vida é uma corrida, ele teria chego decididamente em primeiro lugar. E sabe o que Jesus faz quando ele morre na cruz? Ele diz assim para nós: se você crê em mim, se você crê em mim, você que está lá em último na corrida, eu vou assumir o teu lugar. E está vendo esse troféu de primeiro aqui que eu ganhei por causa da minha vida perfeita? É teu. O teu valor não está mais sendo negociado. Se você crê em mim, você é um filho amado de Deus. Perdendo, ganhando, trabalhando muito ou pouco, deixando seu pai orgulhoso ou não, você é um filho amado de Deus. A corrida acabou na cruz. A corrida acabou na cruz. Então, o que o Novo Testamento vai ensinar para nós é que em Cristo, a vida deixa de ser uma competição e volta a ser um presente. Não tem como você viver a vida como um presente sem Jesus. Mas quando você entende o Evangelho, que você não merecia nada, e esse Deus te dá tudo e dá por graça, não por mérito, você começa de novo a ver a vida como um grande presente de Deus. Dessa forma, eu queria encerrar com uma frase muito importante do Jordan Peterson, psicólogo cristão. Ele fala: se compare com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Eu acho que isso vai muito na ideia do Evangelho. Esse Jesus vem e nos transforma, dia após dia, pela sua graça. E se você quer se comparar com alguém, você não consegue não se comparar com ninguém, você quer se comparar com alguém, não se compara com o outro. Se compara com quem você era antes. E veja se você está crescendo no caminho dele. Eu queria convidar você agora para um momento de avaliação. Avalie sua vida de uma forma muito sincera. Se pergunta:
por que você está correndo tanto? Se pergunta, só se pergunta, por que você está correndo tanto? A segunda pergunta é, está valendo a pena? De verdade, está valendo a pena? Você pode dizer sim, está valendo, ok. Mas pelo menos se pergunta, está valendo a pena? Quanto será o suficiente? Não caia nessa armadilha do sempre viver em função do próximo. Quanto será o suficiente? E a última pergunta que eu queria que vocês fizessem é, por acaso, eu estou correndo atrás do vento? Já se perguntou isso? Diante desse princípio que nós vimos, quando nós nos comparamos, a vida deixa de ser um presente e vira uma competição sem linha de chegada. Eu queria que você tomasse 2 decisões. Na próxima vez que você estiver lá, de bobeira, olhando o Instagram, ou por algum motivo, razão, você estiver se comparando com outra pessoa, eu quero te desafiar a parar naquele momento e falar para você mesmo, isso é correr atrás do vento, isso é correr uma corrida sem linha de chegada. Eu vou viver a vida como um presente, eu vou olhar o que eu tenho. Faz isso para o teu coração como um exercício interior. E um exercício exterior, um hábito. Eu queria desafiar você essa semana, nos próximos 7 dias, a encerrar todos os seus dias, sem falhar, com uma oração de gratidão pelo seu dia e pelo que você tem e é. Mas não ore uma oração de gratidão do tipo assim, ó Deus, obrigado por tudo. Não valeu. Porque obrigado por tudo é a mesma coisa que obrigado por nada. Termine o seu dia agradecendo a Deus por tudo que você tem, pelo menos pelos próximos 7 dias. E se você gostar, continue, não pare. Mas a última coisa do seu dia seja uma oração de gratidão. E você vai começar a perceber o quanto você já é rico. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!